Olá! Dentre os textos redigidos por Antônio Gramsci em sua fase juvenil, encontra-se um pequeno artigo intitulado O Nosso Marx. Gramsci escreveu este artigo para comemorar o 100º aniversário de nascimento de Karl Marx. Gramsci vai destacar neste pequeno texto a importância que Marx teve para a luta do proletariado moderno. Como Marx representou uma ruptura com as correntes, sobretudo idealistas do século XIX, de tal modo a permitir a apreensão da realidade social em sua estrutura efetiva. Para Gramsci, todos são um pouco marxistas, ainda que não tenham consciência disto, uma vez que a tendência a se indignar com a miserabilidade social e apontar caminhos, ainda que caminhos fantasiosos, para romper com a miserabilidade social, tende a estar presente em todos os seres humanos. No entanto, para Gramsci, o pensamento de Marx não é uma fantasia, não é uma elaboração teórica que brota do pensamento puro, ou seja, desconectado da realidade. Pelo contrário, Marx será o primeiro, no interior do pensamento moderno, a desvendar efetivamente o que era a estrutura real da sociedade capitalista. Daí, Gramsci afirmar na abertura do seu texto que Marx não escreveu uma doutrina qualquer. Não é um Messias que tenha deixado parábolas cheias de imperativos categóricos, ou seja, de normas indiscutíveis, absolutas, fora das categorias do tempo e espaço. Com isto, Gramsci quer dizer que Marx não está tirando a sua reflexão da própria cabeça, mas, pelo contrário, está analisando um tempo histórico preciso, aquele da sociedade capitalista, e compreendendo as estruturas desta sociedade, como que esta sociedade surgiu, como que esta sociedade se transforma e quais as possibilidades da sua superação. É importante observar que quando Gramsci fala de doutrina, ele está apenas utilizando uma terminologia bastante recorrente na virada do século XIX para o século XX para se referir à teoria. Portanto, quando Gramsci diz Marx não escreveu uma doutrina qualquer, ele está afirmando o seguinte: Marx não escreveu uma teoria qualquer, mas escreveu uma teoria, ou construiu uma teoria, que tornou possível investigar a realidade social e, em particular, a sociabilidade capitalista. Se existe um imperativo categórico no interior do pensamento de Marx, para Gramsci, este imperativo está sintetizado na famosa frase de Marx: proletários de todo o mundo univos, ou seja, uma evocação para que a classe trabalhadora adquira a consciência necessária a fim de que se construam as bases para a superação da sociedade capitalista. Quando se observa a obra marxiana, prossegue Gramsci, o que se encontra é a ação fecunda do seu pensamento. Tudo aquilo que até então comparecia no terreno da análise social de uma maneira fragmentada, incompleta e
imatura, tornam-se, com Marx, elementos de um pensamento bastante estruturado, de uma análise que revela a maturidade para se compreender a vida social e, mais ainda, de um pensamento que faz com que os indivíduos, pela primeira vez na história, tomem efetivamente consciência do que é o mundo no qual vivem. Claro que esta consciência não é consciência imediata, mas, ao desenvolver as suas análises dialéticas, Marx tornou possível trazer ao plano da consciência o que efetivamente era e continua sendo a estrutura da sociedade burguesa. Para Gramsci, Marx não era apenas um estudioso. Marx era um homem de ação grande e fecundo. Por outras palavras, Marx não está teorizando do seu escritório o que é o mundo. Ele tem uma atividade prática e o seu pensamento busca também a ser uma reflexão que conduza a uma praxis transformadora da vida social. Neste sentido, observa Gramsci, Marx significa o ingresso da inteligência na história da humanidade. Marx significa o reino da consciência, ou seja, através da sua teoria, é possível apreender efetivamente o que é a sociedade burguesa e o que é o desenvolvimento histórico efetivo. Neste sentido, a sua obra, diz Gramsci, chega mesmo no período em que se trava uma grande batalha sobre a função do homem na história. Marx não será, dentro deste debate, um místico, muito menos um metafísico positivista. Gramsci o identifica como um historiador, como um intérprete dos documentos do passado. Porém, sabemos que Marx foi muito mais do que isto. Marx não está fazendo a história da humanidade, ele está compreendendo as bases econômicas que estruturam a vida social e o caráter genético destas estruturas. Se por vezes Marx recorre a percursos que poderíamos classificar como históricos no interior, por exemplo, do Capital, isto se dá com a finalidade de poder explicar melhor ou melhor explicitar uma determinada estrutura que está desenvolvida ou que foi desenvolvida. Quando Marx, por exemplo, no 18 Brumário, de Luís Bonaparte, faz todo o percurso histórico para compreender o bonapartismo, isto serve apenas para ele com a finalidade de revelar uma determinada estrutura social de classes que estava colocada na França naquele período no qual reinou Luís Bonaparte. Prossegue Gramsci, observando que até então, até Marx, a história era apenas compreendida como domínio das ideias. Ou seja, o homem era considerado como espírito, como consciência pura. Duas consequências derivavam disto, e consequências erráticas. Dentre a primeira destas consequências, que resultavam desta concepção de que o homem é espírito ou consciência pura, o primeiro caminho errático é o de que as ideias valorizadas eram, muitas vezes, ideias puramente arbitrárias, fictícias. Quanto a isto, basta ler o conjunto de trabalhos reunidos na ideologia alemã, nos quais Marx vai polemizando juntamente
com Engels a respeito das insuficiências presentes entre os ideólogos alemães e como que estes ideólogos se pautavam em ideias totalmente arbitrárias, que não tinham o mínimo sustentáculo na realidade então existente na própria Alemanha. O segundo elemento é o fato de que este idealismo, as correntes idealistas, tendiam a dar aos fatos, ou tendiam a elencar certos fatos como importantes, quando na verdade não o eram, e a desconsiderar os fatos importantes para a compreensão da vida social como se fossem apenas momentos anedóticos no interior da história. Para Gramsci, com Marx, as ideias e o espírito substanciam-se, perdem a sua arbitrariedade. A sua substância, a substância da história, a partir do pensamento de Marx, passa a ser compreendida através da economia. A sua substancialidade está na economia, na atividade prática dos homens em cada momento histórico. Portanto, nos sistemas e nas relações de produção e de troca estabelecidas pelos homens nos vários tempos históricos. Lembrando que estes homens são sempre homens historicamente determinados, são homens concretos e não homens soltos no espaço. São sempre homens, seres sociais, ligados a determinações bastante específicas que configuram determinadas relações sociais de produção. Neste sentido, o pensamento de Marx vai tratar a história como atividade prática. Uma ideia realiza-se, para Marx, não enquanto logicamente coerente com a verdade pura, com a humanidade pura, mas quando encontra na realidade econômica a sua justificação, o instrumento para se afirmar. Significa isto o seguinte: seguramente o pensamento produz ideias, mas se estas ideias podem ser operacionalizadas no mundo concreto, é em razão de que estas ideias brotaram da apreensão do próprio mundo concreto e não da vontade de um investigador individualmente ou então de certos voluntarismos que pretendiam encontrar respostas para os problemas colocados no interior da história. Daí, Gramsci afirmar que uma ideia realiza-se não enquanto logicamente coerente com a verdade pura, com a humanidade pura, mas quando encontra na realidade econômica a sua justificação, o instrumento para se afirmar. Assim, importa, antes de mais nada, para Marx, conhecer quais são os sistemas e as relações de produção e de troca, conhecer quais são os modos de produção e quais são as relações de produção e de troca que se estabelecem dentro destes modos de produção. Portanto, o que se coloca para Marx é compreender a sociedade com a clareza de que, sem este conhecimento da estrutura econômica da vida social, se torna impossível um agir prático consequente no interior da história. Sem o devido conhecimento das relações econômicas, mas também da base supraestrutural que brota a partir destas relações econômicas, sem o devido conhecimento de ambas, torna-se inviável uma atividade prática consequente, uma vez que aquela realidade social não poderá ser explicada em toda a sua sólida complexidade, observa Gramsci. Com Marx, prossegue Gramsci, o homem, portanto, o ser social, adquire consciência da realidade objetiva,
apodera-se do segredo que faz jogar a evolução real dos acontecimentos, ou que faz, ou que atua no desenvolvimento real dos acontecimentos. O que Gramsci quer dizer com consciência da realidade objetiva? Significa que, para Marx, o pensamento não inventa a realidade. A realidade possui uma estrutura. O que o pensamento faz é apreender o que esta determinada estrutura é, no seu tempo histórico preciso. Mas muito mais do que isso, Marx vai desvendar o segredo de que aquilo que vemos não coincide efetivamente com aquilo que a realidade é. Isso não quer dizer que o pensamento vai inventar a realidade ou que a realidade só possa ter uma verdade a partir do momento em que o pensamento a estabelecer como verdade. A realidade possui uma estrutura que independe da consciência individual. Daí, Gramsci colocar a consciência da realidade objetiva. Significa que o pensamento apreende aquela totalidade tal como ela existe, ainda que o pensamento nem sempre se aproprie da totalidade exata desta realidade. O pensamento é capaz de aprender através de abstrações cada vez mais finas e da evidência da conexão que existe entre estas categorias cada vez mais finas, como observa Marx no texto sobre o método, o que é uma determinada realidade social. Portanto, com Marx, o homem adquire consciência da realidade objetiva, apodera-se do segredo que faz atuar, jogar a evolução real dos acontecimentos, que faz com que os acontecimentos se desenvolvam de uma maneira e não de outra. Gramsci observa ainda que a análise da substância histórica, portanto, das bases nas quais estão estruturados os desenvolvimentos históricos em cada momento particular e também da ligação de cada um destes momentos particulares com o conjunto total dos movimentos, o que vai constituir o processo civilizatório, que a análise da substância histórica, a sua fixação no sistema e nas relações de produção e de troca, aqui onde está sistema, leia-se modo de produção. A análise da substância histórica, a sua fixação no sistema e nas relações de produção e de troca, descobrem como a sociedade dos homens é dividida em duas classes fundamentais. A classe que detém o instrumento de produção conhece-se já necessariamente a si própria, tem consciência de si própria, ainda que esta consciência seja confusa e fragmentária, mas a classe dominante tem a clareza da sua força e da sua missão histórica. A classe dominante tem finalidades individuais e realiza-as através de sua organização enquanto classe. Organização esta na qual atua friamente, objetivamente, sem se interrogar se sua estrada é impetrada por corpos esgotados pela fome ou por cadáveres dos campos de batalha. Por outras palavras, a classe dominante domina sem se preocupar se a sua dominação vai resultar em pobreza para a humanidade, miserabilidade para a humanidade, ou mortos de fome em razão de desemprego ou por baixos salários. A classe dominante, ela vai se organizar para garantir os seus próprios interesses. De outra parte, Marx descobriu, ou melhor, evidenciou, que esta classe dominante só pode existir dentro de relações sociais de exploração, que são relações de classe.
A esta classe é que Marx dedicou a sua atenção. Aquilo que Gramsci estará chamando aqui pelo rebanho produzido no interior da estrutura de classes. No entanto, este rebanho, que podemos ver como sendo a classe trabalhadora ou o proletariado no seu conjunto, graças aos trabalhos de Marx, criou as condições para adquirir consciência de si, da função que atualmente no tempo histórico de Gramsci, mas também no tempo presente, atualmente deve desenvolver para que a outra classe deixe de existir. Portanto, se estabelece no interior desta estrutura não apenas a divisão da sociedade em classes, mas também a luta entre elas, luta que tende a se acirrar em cada momento histórico no qual a classe explorada toma consciência dos seus reais objetivos. Esses objetivos não vão brotar, no entanto, de voluntarismo, seja da parte de Marx, ou seja, da parte do conjunto da classe trabalhadora. É lógico que para transformar a realidade social, superando as bases da sociedade capitalista, é necessário que se desenvolva o terreno da vontade no interior da classe. Porém, não se trata de uma vontade meramente subjetiva ou de um desejo etéreo. É nesse sentido que Gramsci procurará explicar o que é vontade, uma questão à qual retornará diversas vezes nos cadernos do cárcere, portanto, em sua reflexão mais madura. Observa Gramsci. Vontade, na perspectiva marxista, significa consciência do objetivo, o que, por sua vez, significa noção exata da própria força e dos meios para a exprimir na ação. Significa, portanto, em primeiro lugar, distinção, individuação da classe, vida política independente da outra classe, organização compacta e disciplinada com vista aos seus fins específicos, sem desvios nem indecisões. Significa impulso retilíneo para o objetivo máximo. Aqui Gramsci está dizendo que esta vontade deve se expressar, na prática, através da consciência de classe, através do salto da consciência em si à consciência para si, discutida por Marx na Miséria da Filosofia. Quando Gramsci fala aqui de um impulso retilíneo para o objetivo máximo, é importante observar que este impulso ele não é retilíneo. Falar que este impulso seria retilíneo seria romper com a própria dialética marxiana e cair nos braços do positivismo. Gramsci, no entanto, está procurando acentuar aqui que esta consciência de classe, quanto mais elevada ela for, mais cria também, ao mesmo tempo, as condições para a superação da sociedade burguesa. Diante disto, o que Marx representa para o conjunto da classe trabalhadora e para o conjunto da humanidade? Responde Gramsci. Marx é, para nós, mestre da vida espiritual e moral, não um pastor armado de um bastão. É o estimulador das preguiças mentais, é o despertador das energias úteis que dormitam e devem acordar para a batalha útil. Ou seja, Marx fornece os instrumentos para que o proletariado tome consciência de si. É um exemplo de trabalho intenso e tenaz para alcançar a clara honestidade das ideias, a sólida cultura necessária. Marx
constrói silogismos sólidos, que envolvem a realidade na sua essência e a dominam, que penetram nos cérebros, provocam a queda das sedimentações do preconceito e da ideia fixa, rebustecendo o caráter moral. Caráter moral aqui no sentido da consciência dos interesses próprios que tem o proletariado no interior da sociedade burguesa. Portanto, Marx é um vasto e sereno cérebro pensante. É um momento individual da procura afanosa e secular que a humanidade pratica para adquirir consciência do seu ser e do seu futuro, para colher o ritmo misterioso da história e extinguir o mistério, para ser mais forte no pensar e agir. E conclui Gramsci. É uma parte necessária e integrante do nosso espírito, uma vez que, com a teoria marxiana, se torna possível apossar-se de um método que permite a análise concreta das estruturas concretas da vida social. E com isto, Gramsci encerra a sua pequena reflexão a respeito da importância de Marx para o mundo moderno. Espero que tenham gostado da exposição. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui nosso trabalho em defesa da sociologia e resgatando textos que conduzam a refletir ainda mais sobre o mundo moderno, sobre o mundo no qual vivemos. Até uma próxima.